Amém. O capítulo que a gente falou semana passada foi o capítulo 11. Eu queria fazer uma recapitulação rápida. São duas coisas que fala o capítulo 11. O uso do véu e a ceia. A síntese é que o que a gente chegou, que a gente falou tanto, né? De forma muito pormenorizada, mas eu fiquei pensando sobre isso, e o que seria simples é entender que todas as mulheres usavam véu. Todas as mulheres usavam véu, tanto de Samaria como as judias. Naquela época, 2000 anos atrás, as mulheres usavam véu comum ao véu. Então, você falou sobre isso. Todas usavam véu. E aí chegou por uma questão cultural, outro um tipo de comportamento, as mulheres ali não usavam véu. E a gente tentou especificar aqui, né, historicamente, quais são as causas que eles poderiam não usar, mas independente disso aí, para eles, moralmente, não era uma questão legal. Isso se trata de 2000 anos atrás. Então, Paulo escreve na carta de uma questão moral, naquela época, que não se aplica hoje. Ele está falando que as mulheres usassem véu. Aí ele fala assim, isso não se cria uma religião por causa disso. Né? Isso é uma questão cultural que hoje em Israel as mulheres usam véu. Então, se ele fosse escrever hoje, ele não estaria falando mais sobre esse assunto. Faria de outras questões. E a ceia foi que a ceia se transformou em um ato fúnebre, né? Mas a ceia do Senhor, registrada ali no capítulo 11, se trata de uma reunião importante de comunhão em que celebraria o corpo, né, de Cristo, a morte de Cristo e a sua vinda, mas que havia dois erros crônicos, que seria o não entendimento de que o corpo é uno, né, e que havia irmãos que se sentiam abastados, né, eles sentiam que eles tinham melhores condições, então eles comiam na frente e deixavam outros sem comer nada. E Paulo reprova aquela atitude, né? Ou seja, qualquer desunião, qualquer litígio entre os irmãos, não discernir o corpo, está assim descaracterizado como Santa Ceia, né? Como ceia do Senhor, porque perdeu o seu sentido. E a gente falou aqui que hoje nós temos isso como uma forma muito normal, né? Estarmos divididos em grupos, nós estarmos separados, estarmos irmãos chateados com o outro, e não entender que é impossível haver uma ceia que celebre um corpo, né? Que celebre um sangue de aliança, enquanto não há nem aliança e nem união nesse corpo. É um corpo aleijado, é um corpo mutilado, esfacelado. E isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um. Por isso que a gente chegou a dar uma síntese. Só para fazer. E hoje nós vamos tratar de um assunto também que é vital. E ele tem vários aspectos. Vamos ler? Nós é para fazer 2 vídeos. Capítulo 12 de Coríntios. Minha filha aqui. Ok? Rejeita a modernidade. Pode ler? Pode ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, quereis induzi-los e levá-los para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada
pelo Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a realização de milagres. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Entendeu? Sim. Porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós nos vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial.